Bom dia, queridos alunos, pessoal do meio ambiente, com muita saudade de vocês. E eu resolvi fazer uma retomada, porque a gente termina essa quinzena hoje, né? Fazendo uma retomada um pouquinho desses conceitos, porque nós terminamos hoje a entrega dessa atividade que fala sobre isso. Então, para a gente fechar esse conteúdo, e para falar um pouquinho do que tem acontecido agora, para a gente depois falar das doenças, né, vinculadas. Ao término dessa aula, eu vou deixar um comentário que eu tenho acompanhado no Instagram, porque para vocês interessa muito, né? Essa menina, ela é uma estudante, eu acredito que ela seja uma estudante é, e trabalha com agronegócio e ela tem umas opiniões assim bastante diferentes e bastante contestadoras do que vem sendo colocado pela mídia. E eu acho interessante a gente ouvir sempre os dois lados da coisa, né? Então eu trouxe, ela tem uma paródia, né? Eu vou deixar dois comentários dela para que vocês conheçam e para que a gente possa discutir um pouquinho sobre isso aí na plataforma, tá? Um deles, ela faz um comentário sobre uma colocação que a Anitta fez a respeito do agronegócio, e um outro, ela está fazendo um comentário sobre uma ação agora, uma ação beneficente da Luísa Mel na pandemia. Então eu quero que vocês assistam isso e que a gente possa discutir um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas opiniões, porque quando a gente tem, eu gosto muito disso, quando a gente tem uma visão única de um problema, a gente acaba sendo muito moldável. Então eu acho importante que a gente ouça outras opiniões. E o fato de eu trazer a opinião da Camila Teles é um fato que é uma coisa que nos faz pensar, tá? Então, vou retomar alguns assuntos aqui para a gente finalizar isso, finalizar essa primeira quinzena, falando, né, de alguns pontos, trazendo algumas informações sobre isolamento social, sobre distanciamento, sobre lockdown, o que que isso significa, porque é isso que a gente tem vivenciado hoje em dia, tá bom? Vamos lá? Vamos falar sobre, então, os padrões das doenças, né? As doenças e seus padrões de ocorrência. Opa, tá escrito errado aqui, tá? É padrões. Depois eu modifico e as ocorrências das medidas preventivas, de medidas importantes. Vamos lá, falar sobre elas. Então, a gente já viu um pouquinho, vocês já viram, né? E já devem ter, né? Muitos já responderam, excelentes respostas a respeito do que é surto, pandemia, endemia e epidemia. Vamos só retomar, porque tem gente que ainda não respondeu. Então, o que que é surto? Surto é quando há um aumento inesperado de uma doença, do padrão de ocorrência de uma doença. A gente vai falar um pouquinho mais nas próximas aulas sobre patogenicidade, infectividade de cada doença. A gente falou um pouquinho de algumas doenças e eu quero que vocês correlacionem tudo isso depois, tá? A gente junta todo esse conteúdo. Então, por exemplo, em algumas cidades nós tivemos surtos de dengue, né, num período mais atrás, né? Hoje a gente sabe que em alguns lugares a dengue nem é surto, mas a dengue já é considerada uma doença endêmica, né? Em alguns bairros aqui de Piracicaba principalmente, tá? Então, quando surto é quando é um aumento inesperado, tá? Epidemia. Epidemia é quando acontecem surtos em várias regiões, né? Então, hoje a gente tem casos de epidemia de alguns padrões de ocorrências de algumas doenças. Por exemplo, se em muitos bairros começam a acontecer surtos, eu já acredito que aquilo não é mais um surto e sim uma epidemia, tá? Então, vamos lá. Endemia, ela não está relacionada à quantidade, mas assim à prevalência da doença, né? A gente fala que a doença é prevalente, então ela é endêmica. Casos de malária, né, na região de Minas, casos na região do Amazonas, casos de doenças de Chagas em algumas regiões de Minas Gerais, tá? Então a gente chama de a doença é muito prevalente naquela região, tá? Casos de leishmaniose, de esquistossomose em algumas regiões do Nordeste, tá? Então a gente considera ela endêmica, porque ela é prevalente naquele lugar. E pandemia é o que a gente nada, né, foi tão tratado esse assunto não foi
não é tão mais fácil como tem acontecido agora, né? Porque nós estamos vivenciando essa situação. A pandemia é quando a gravidade da doença é um dos piores cenários, porque ela se alastrou pelo mundo, né? A gente já teve outras pandemias, sim, a gripe espanhola, né? Em 2009 a gripe suína, tá? E agora a gente tem passado por essa pandemia do Covid-19, tá? Que deixou de ser epidemia, né? Na China para virar uma pandemia, tá? Medidas de proteção e prevenção a serem adotadas, principalmente medidas educativas, né, de mobilização da comunidade para prevenção e controle dos seus agravos, identificar os suspeitos, né, encaminhá-los para locais, né, determinados para atendimento, né. Então hoje aqui nós temos em Piracicaba alguns centros de atendimento. Quando a gente fala de SUS, nós estamos falando do Piracicamirim, que ele é o centro de referência, né? E eu quero comentar um pouquinho sobre os testes do Covid e o que isso tem gerado na população piracicabana, tá? Então, essa aula também vem para alertar, porque vocês são estudantes, vocês são pessoas que detêm o conhecimento, então vocês têm que o quê? Avisar a população, comunicar as pessoas que estão no nosso entorno, tudo isso faz uma mudança de comportamento, tá? Então, divulgar a comunidade, divulgar os sintomas, os riscos, as medidas preventivas e os locais de atendimento faz parte de nós, né, como cidadãos, fazer esse tipo de orientação, né? Então, vamos lá. Medidas de prevenção, de proteção que a gente deve adotar em casos de, né, em casos de epidemia, pandemia, né? O que a gente tem que realização de campanhas e mutirões, principalmente essas doenças infecciosas dos seus agravos, vacinação, se houver, né? Nós estamos caminhando para isso, controle químico de vetores, né, na dengue, né, então há os multirões de atendimento, as pessoas vão até as nossas casas, pesquisar se existem criadouros, tudo isso faz com que eu corte um estágio da doença e com isso eu faça a diminuição do aparecimento das pessoas doentes. Capacitação dos profissionais no manejo da ocorrência, né? Então, o que a gente teve muito inicialmente, vamos capacitar os profissionais, porque para que eles não fiquem doentes também, né? Como a gente tem visto acontecer. Muitos adoeceram inicialmente por desconhecimento, por falta do uso dos EPIs, né, por desconhecer como aconteciam as contaminações, né, da dificuldade do acesso, né, a tudo que poderia ser oferecido para esses profissionais. Tá? Então, as medidas de prevenção e proteção, elas são de extrema importância para que a gente corte também um ciclo de transmissão de um processo, né, de doença. Em casos mais graves, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adotar medidas para evitar a transmissibilidade dessa doença. Nós vamos falar disso, né? O quanto o problema do Covid-19 não é o fato dele ser ele é extremamente patógeno, mas ele tem uma transmissibilidade muito alta, né? Ele sobrevive em superfície, o contágio de gotículas é muito alto. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre quanto o vírus, a bactéria ou qualquer que seja o agente patógeno, ele tem algumas características que a gente tem que conhecer, nós que influenciamos no meio ambiente, vocês com pessoas que podem influenciar mudanças de comportamento com relação ao meio ambiente, o que é que a gente pode fazer para evitar, para a gente cortar os ciclos de transmissão de algumas doenças, né? Doenças vinculadas à água, por exemplo. O trabalho de vocês seria fundamental no tratamento, na orientação das pessoas. As pessoas desconhecem, às vezes, que se ela joga alguma coisa na água, ela vai retornar isso para ela. Né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso antes de entrar nas mudanças ambientais que a gente poderia fazer para evitar né, cortar um pouco desse ciclo. Então, assim, em casos mais graves, o que a gente tem que fazer? Distanciamento social, isolamento, né, que é o que a gente está vivenciando, nada ficou tão mais claro, né, do que vivenciar é o problema, né? Quarentena e o lockdown. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos falar um pouquinho de como que a gente conhece, né, como a gente está vivenciando isso, a transmissão do Covid-19. O distanciamento social seria ficar longe o suficiente das pessoas para evitar que o patógeno possa se
espalhar, né? É por isso que ambientes fechados, estabelecimentos como escola, né, estão sendo shows, estão sendo evitados nesse momento, porque a proximidade das pessoas é muito grande e a gente faria com que isso, né, se propagasse, né? Então, no caso do Covid-19, o Ministério da Saúde, ele orienta que a gente fique 2 metros de distância de uma pessoa, tá? Para evitar essa transmissão. O isolamento, né? A partir do momento que a gente sabe que uma pessoa possa ser sintomática ou ela está sob investigação, e a gente vai falar um pouquinho desses testes, né? Ela deveria evitar, né? Ela deveria que fazer uma maneira de evitar a propagação dessa doença, fazendo com o quê? O isolamento social. Ele é um isolamento de ordem médica, não é obrigatório, né? E isso é o mais difícil, é porque ela deveria fazer na sua casa e geralmente não no estabelecimento de saúde. No estabelecimento de saúde, o controle seria melhor, mas a gente não teria, né, lugar viável, lugar para todo mundo, tá? Então, em casos suspeitos ou que estão sendo investigados, essa pessoa não deveria ter contato com mais nenhuma pessoa para evitar, para a gente cortar um ciclo de transmissão, tá? Isolamento horizontal, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, quando toda a população, ela deveria evitar o contágio, deveria ficar em casa, para que a gente evitasse, cortasse esse ciclo de transmissão, né? Que a gente vive de maneira, né? Se a gente pensar que 40% das pessoas só hoje estão vivenciando o isolamento, né, horizontal, então se eu pensar em 100% da população, isso é muito pouco, né? Isolamento vertical, que é o que algumas pessoas preconizam, né? Que é o isolamento dos grupos de risco, né? Hipertensos, diabéticos, pessoas com comprometimento pulmonar. A gente sabe que essa prática no COVID, ela não é muito eficaz. E eu vou mostrar por quê. Vamos lá. Quando a gente fala de testes para o COVID, né? A gente tem testes rápidos, que é quando a gente verifica o IgM e o IgG, eles são testes rápidos ou colhidos, a gente colhe o sangue da pessoa, né? Então, ó, olhem aqui para vocês verem. Se eu colho o teste rápido ou colho o sangue da pessoa e ela vem com IgM positivo, IgM negativo, IgG, e o que são IgM e IgG? Não sei se vocês tiveram isso em biologia, mas vamos lá retomar. Quando a gente colhe, nosso sangue, ele é formado de uma série branca e uma série vermelha, né? Toda vez que a gente colhe o sangue, vem lá no potinho vermelho, porém, a gente sabe que lá dentro tem células da série vermelha. Quando você colhe um hemograma, por exemplo, vem, né, vem a série vermelha e vem a série branca. Tudo isso está lá dentro do nosso sangue junto com o plasma. É por isso que o nosso sangue é líquido, né? Porque ele tem uma composição de 70% de líquido, o resto são células, tá? A série branca é responsável pela nossa defesa, defesa do organismo, né? E responsável pela produção de anticorpos. Os linfócitos, né? Eles são responsáveis, os linfócitos T, os linfócitos B, são responsáveis pela produção de anticorpos. O IgM e o IgG, eles são anticorpos, né? A partir do momento que alguma coisa estranha entra no nosso corpo, o nosso corpo começa a produção dos anticorpos. A gente tem o IgM, que é que mostra pra gente a infecção recente, e o IgG, que mostra pra gente se a gente já teve contato com aquele anticorpo, com aquele antígeno, com aquela doença, com aquele vírus, tá? Então, se eu colho, hoje tem sido feito, eu posso, né, dar uma picadinha no meu dedo, fazer um teste rápido ou o teste sorológico, tá? Se eu tenho IgM negativo e IgG negativo, sugere que há ausência de infecção. Então, eu posso estar na janela imunológica. O que isso quer dizer? Que eu posso ter tido contato, mas ainda não produzir nenhum tipo de anticorpo, tá? E aí, essa pessoa pode estar eliminando a doença? Pode, tá? Geralmente, o teste rápido, ele deve ser colhido depois de 7, 8 dias de você ter tido contato com alguém ou quando você tem algum sintoma, tá? Se eu tenho, vou tirar aqui, ó, IgM positivo e IgG negativo, o IgM é sempre de infecção recente, né? Ele parece o M de memória, mas é o contrário, é sempre assim, é o contrário. Então, isso quer dizer que eu tô com uma infecção recente, posso não estar com sintomas e eu também posso estar o quê? Contaminando outras pessoas, tá? IgM positivo e IgG positivo sugere infecção recente, não tão quanto o resultado anterior, tá?
E IgM negativo e IgG positivo quer dizer que eu já tive contato com aquele antígeno. O que isso quer dizer? Os testes rápidos, eles mostram para a gente o contato com o vírus. Eles mostram para a gente a resposta do nosso corpo. Isso quer dizer que eu posso ter tido contato com o vírus ou posso estar com o vírus dentro do meu corpo. Isso não quer dizer que eu também não possa estar, de certa forma, o quê? Houve uma discussão, né, da Organização Mundial da Saúde, dizendo que as pessoas que têm testes negativos, testes rápidos negativos, elas poderiam andar, sair, que elas não contaminariam outras pessoas. Isso não é verdade. Depois foi voltado atrás, né? Vocês viram que isso tem acontecido durante essas semanas, tá? Aqui eu trouxe só para vocês verem, então, que eu tenho vários tipos de teste com relação ao COVID, né? O teste do RT-PCR, que é o que é mais preconizado, que é aquele que se colhe com suave. Por que que ele é diferente dos anticorpos, tá? Não quero que vocês decorem isso daqui é só pra gente, porque eu quero trazer uma discussão para vocês quando a gente fala desses tipos de isolamento e do que isso tem gerado, né, e que impacto isso tem gerado na população, e vocês, né, me trouxeram lindamente algumas respostas, mas acho importante tocar em alguns aspectos. O RT-PCR, ele é a detecção da presença do vírus, né, que se faz com a coleta do suave. Vou mostrar uma foto no próximo slide, tá? Então, ele me mostra se eu estou com o vírus. Ele é feito em todos os casos? Não, ele é feito em pessoas porque nós não teríamos testes para todo mundo. Os testes de anticorpos, eles detectam a resposta imunológica do nosso corpo. Isso quer dizer que eu posso estar tendo uma resposta a uma infecção e não estar tendo sintomas e eu ainda estou com vírus e eu ainda posso colocar o vírus no ambiente para outras pessoas que possam ser mais suscetíveis. É essa a grande discussão, tá? Então, vou só mostrar um pouquinho aqui. Aqui é para dizer, né? Então, pensando que o IgM e o IgA são infecções recentes e o IgG mostra para a gente a memória do nosso corpo, que é o que a gente quer produzir com as vacinas. E por isso que vocês têm visto, às vezes, muita gente descrever assim nas redes sociais. Ah, e queremos IgG positivo. O que é o IgG positivo? Nós gostaríamos que toda a população já tivesse tido contato com a doença, produzido anticorpos e ter memória para isso, né? Só que a gente não teria como fazer da população toda, né? Então, é isso que eu quero que fique claro para vocês, tá? Das formas de detecção da doença e enquanto elas são diferentes, né? Enquanto o RT-PCR pesquisa a presença do vírus no nosso corpo, o IgM, o IgG, as sorologias ou o teste rápido, elas pesquisam o quê? Elas pesquisam se a gente está produzindo anticorpos para essa doença, né? Para o COVID-19. Aqui estão as formas de coleta, né? Então, esse é o padrão ouro. Esse aqui, por quê? Porque ele detecta a presença do vírus, é o RT-PCR, né? E o problema do profissional de saúde, né? Porque ele tem que estar muito próximo do paciente e colocar ó, a colocação do suave na boca e na narina. São colhidos dois suaves, né? É um cotonete que é colocado lá no fundo, né? Só que é um momento de muita proximidade. Então, se essa pessoa está infectada, esse profissional tem um grande risco de se infectar também. Por quê? Porque ela está com vírus e você está lá puxando o vírus da cavidade nasal e oral do paciente. O que tem acontecido? Vocês estão vendo um aumento enorme de pessoas que estão buscando atendimento. Por quê? Né? A gente teve a abertura do comércio, as pessoas estão, né, vocês viram a abertura do shopping, então as pessoas estão se expondo. E aí, a qualquer sintoma, dor de barriga, diarreia, que podem ser alguns sintomas do vírus, principalmente aqui na nossa região nós estamos percebendo isso, além da perda do paladar, da sensação do cheiro, algumas pessoas estão desenvolvendo diarreia, um pouco de náusea, falta de apetite. Então, como elas estão se expondo e estão com medo, elas estão indo em busca de atendimento para fazer os testes, tá? E vocês têm a grande missão de propagar isso. O teste não vai ser feito em todas as pessoas, nós não teríamos testes para todo mundo, né? Então, ainda qual é a melhor solução? Evitar o risco, evitar o contato, né? Aí as pessoas correm lá para o Pisca,
né, estão reclamando, estão brigando com os profissionais de saúde. Isso tem acontecido. Por quê? Porque elas querem fazer o teste, porque elas se expuseram ao risco, né? Então, é diferente de um teste de HIV, onde eu tive uma relação sexual desprotegida. Eu vou no postinho de saúde, eu quero fazer um teste de HIV para ver se eu estou com o vírus, né? E pensar que o profissional de saúde vai falar para você, ó, nós vamos fazer o teste hoje, mas daqui um mês e meio, você teria que de novo repetir, porque existe a janela imunológica. Hoje ela é menor, a gente não fala de um mês, a gente fala de 2, 3 semanas, mas ainda existe a janela. A janela imunológica quer dizer assim, eu tive contato com antígeno, mas o meu corpo ainda não percebeu que existia um vírus no meu corpo, então aí se eu faço o teste vai dar negativo, mas eu posso estar com o vírus dentro do meu corpo, tá? Então é isso que a gente tem que pensar hoje. Não adianta brigar com os profissionais de saúde porque eu estou me expondo ao risco e eu quero ir lá para fazer o teste para eu ficar sossegada, para eu poder voltar para minha casa e ficar com os meus filhos, com a minha família tranquilo. Então, o melhor ainda de tudo é o distanciamento social, é o isolamento que nós ainda estamos vivenciando dessa forma penosa, né? Então, assim, nós precisamos, em busca de alguma coisa do comércio, precisamos comprar alguma coisa, afinal, nós ficamos 2, 3 meses com um consumo muito reduzido, né? A gente sabe o quanto isso tem sido penoso para a economia, então eu vou fazer isso da forma mais segura possível, mas eu vou evitar, né? Eu vou lá, compro o que eu preciso e volto para minha casa, né? Uso todas as medidas preventivas, uso da máscara, uso do álcool em gel, né? Então, assim, essa preocupação com a higienização que a gente tem que ter, que a gente sabe que ela é tão precária porque algumas pessoas não têm essas condições, né? Mas nós temos que pensar em tudo isso nesse momento. Já estou me estendendo, tá? Quarentena obrigatória, então tem como objetivo essa medida, né? Essa quarentena que se postergou, por quê? Porque nós não tivemos medidas efetivas inicialmente, então toda hora para evitar um pico, um aumento de exposição, em como a gente está vivenciando agora, nós vamos colher os frutos disso daqui uns 15, 20 dias, desse aumento do comércio, talvez aumente um pouquinho as taxas de transmissão. Então nós estamos a cada semana nós estamos vivenciando isso. Essa quarentena que se posterga. Então e por que que isso está acontecendo? Porque nossas exposições estão sendo de maneiras, como a gente fala, paliativas, a nossa exposição ela está acontecendo em períodos e a gente fica esperando sempre o aumento dali um tempo. Então, essa quarentena que deveria ser de 40 dias, ela se postergou para 120, né? Então, eu acho que a gente consegue entender um pouquinho porque nós estamos vivenciando tudo isso, né? Esse é o uso da força, então, lockdown, que a gente tem ouvido falar. O que que é isso? É o uso da força do Estado, né? O lockdown é quando eu coloco o exército para evitar o trânsito de pessoas, para evitar interromper o fluxo de pessoas, tá? Como a gente viu em alguns países isso acontecer, né? Na Itália, na Espanha, né? Em alguns países da Europa, né? Que lá aconteceu, né? Eu coloco o exército na rua para evitar qualquer tipo de trânsito de pessoas, tá? A recessão econômica, né? Tudo isso é uma consequência do que estamos, né, vivenciando nesse momento, tá bom? Então eu termino aqui. Eu vou deixar esses 2 comentários, então, dessa menina que chama Camila Teles, também lá na nossa área de postagem. Eu gostaria muito que vocês assistissem. É claro, isso não reflete a minha opinião, eu estou colocando uma opinião de uma pessoa, mas para que a gente possa discutir sobre isso, né? O espaço da conversa é quando a gente escuta sempre os 2 lados da situação, tá? Então, não reflete a minha opinião, né? Mas eu acho que vale a pena a gente sempre ouvir opiniões que são diferentes daquelas que a gente, às vezes, que a gente fica condicionado a escutar, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa semana e um bom início dessa nova quinzena que a gente está entrando, tá? Eu sei que tem assuntos das doenças e a gente vai começar a continuar a esmiuçar tudo isso. Então, essa aula foi para esmiuçar um pouquinho a primeira, tá? Um beijo para vocês e amanhã eu estou aqui disponível para vocês para a gente conversar.